Olá, esse é o Conversa Psi e eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho. Hoje vamos falar sobre orientação profissional e orientação de carreira. Então, se você está prestes a prestar vestibular e escolher sua profissão, ou se você já está na sua profissão, mas está insatisfeito ou querendo pensar em fazer outra coisa, esse vídeo é para você. Então vem com a gente. Quando estamos pensando em escolher uma profissão, temos várias estratégias possíveis. A mais conhecida e a mais utilizada é buscar testes vocacionais. E sempre me perguntam, Ronaldo, tem algum teste vocacional de internet que você recomenda? A minha postura sempre é a de não recomendar testes. Eu vou dizer aqui por quê. Nos testes vocacionais, eles podem até ajudar e servir. Mas normalmente o que acontece é eles ajudarem e servirem muito mais pela reflexão que ele proporciona àquela pessoa que está fazendo o teste, reflexões sobre a vida dela, sobre o que ela gosta de fazer, enfim, cada teste vai abordar aí uma dimensão, né? Essas reflexões, elas valem muito mais do que o próprio resultado que o teste dá. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas fazem o teste e mesmo assim continuam na dúvida. Ou elas vão fazer o teste e elas se auto-boicotam, né? Poderíamos dizer que há um auto-boicote nesse momento de fazer o teste, que inviabiliza ela ter uma reflexão de fato aprofundada sobre o processo de escolha profissional. Há também uma outra forma, né, de lidar com esse processo de escolha que é bastante importante e é interessante fazer, que é conhecer sobre as profissões que você tem dúvida. Então, se você tem dúvida sobre alguma profissão, procura conhecer sobre ela, ler, ir atrás, pode ser na internet, pode até ser entrando em contato com profissionais da área, ver como que é a rotina dessas pessoas, o que elas têm a dizer, tirar dúvida com elas. Muitas escolas e cursinhos fazem alguns eventos onde esses profissionais vão para conversar com as pessoas. Isso é bastante bacana, porque quanto mais informação você tem sobre as profissões, vai ser melhor, e isso vai te ajudar no seu processo de escolha. O processo de escolha de uma carreira é algo que afeta também os pais das pessoas que estão nesse momento de escolha, né? Que estão aí terminando o ensino médio, que estão fazendo um cursinho. E os pais começam a ter muitos questionamentos, né? Eu devo ajudar meu filho a escolher, eu devo dizer para ele o que eu acho que é melhor, eu devo não dizer, eu devo deixar ele livre para escolher o que ele quiser, né? Não tem exatamente uma regra fechada para isso, não tem receita. Cada caso é um caso. Em alguns momentos vai ser importante dizer o que você acha, o que você pensa. Em outros momentos vai ser mais interessante que deixe o seu filho escolher, né? Cada caso é um caso. E o que eu sugiro? Que os pais possam agir de uma forma espontânea. Então, se você acha que tem que conversar com o filho sobre isso, converse. Se você acha que não tem que conversar, ok, né? O que é desrecomendado, ou seja, eu não recomendo, é que haja uma pressão excessiva em cima do seu filho para que ele escolha aquilo que você quer que ele escolha. Deixar um certo tanto de autonomia sempre é importante nesse processo. Bom, então você me pergunta, Ronaldo, se você não indica os testes vocacionais, o que é mais indicado nesses casos? Principalmente quando a pessoa até já fez os testes, quando ela procurou saber sobre a profissão e ainda tem dúvidas sobre a sua escolha, o mais indicado seria procurar uma orientação profissional que se desse por uma estratégia clínica, né? E como que é isso, né? A estratégia clínica para se trabalhar com orientação profissional. Rodolfo Boroslavski era um argentino e ele foi o primeiro a pensar essa forma de se trabalhar. Então, em 1971 é o ano onde ele lança o livro dele, que chama Orientação Vocacional à Estratégia Clínica. Então, naquele tempo até chamava de orientação vocacional. Qual é a proposta do Boroslavski, né? E que é usada até hoje essa base, né, essas orientações que ele dá de início,
elas são usadas até hoje, que é uma forma de pensar, né, na estratégia clínica o processo de escolha de cada um, como que cada um, de uma forma singular, realiza suas próprias escolhas, ou seja, o que leva em consideração, o que deixa de fora, né, e pensar também nesse processo analítico, esse processo clínico, quais são os medos, as fantasias, os dilemas que estão ali de fato envolvidos para que essa escolha não se dê de uma forma fluida, para que ela trave. No método clínico, é importante que o profissional esteja habilitado a fazer uma avaliação para saber se a pessoa vai se beneficiar de um serviço de orientação profissional ou se ela precisa de algo diferente, como, por exemplo, uma psicoterapia. A depender do que ela está trazendo de questões, de como está a vida dela, não é só uma orientação profissional que vai ajudá-la. Ela precisa de um processo de longo prazo, de algo que envolva pensar em outras questões que não exatamente a escolha profissional. Então é importante que o profissional saiba fazer isso, que o psicólogo saiba fazer essa avaliação, para que o processo seja fecundo, para que seja eficiente, para a pessoa que está procurando o serviço de orientação profissional. Em algumas instituições, se procura trabalhar em grupos com orientação profissional. E essa é uma forma bem legal, mas algumas coisas têm que ser consideradas. Por exemplo, no grupo, é importante que se pense sempre que esse grupo vai poder trabalhar com uma tarefa comum. Então, algumas escolas ou cursinhos faz grupo com as pessoas que estão naquele ambiente, que estudam naquele ambiente. Isso é uma coisa que pode dar muito certo e normalmente traz resultados muito interessantes, né? Por quê? Porque são pessoas que estão mais ou menos no mesmo contexto de vida, as questões que envolvem a escolha profissional, elas são muitas vezes tangenciadas, né? Os dilemas são parecidos muitas das vezes e os participantes vão aprendendo também com as histórias dos colegas. Contudo, é importante pensar a estratégia de grupo que ela pode não funcionar quando você tem situações muito diferentes. Por exemplo, quando alguém está procurando uma orientação de carreira e alguém está procurando uma orientação profissional, que é a primeira escolha dessa pessoa. Quando você coloca essas duas pessoas no mesmo grupo, pode ser que não dê muito certo. Então, o profissional também tem que estar habilitado a trabalhar com grupos e saber sobre estratégias de trabalho do grupo para poder ajudar de uma forma eficaz as pessoas que estão procurando por aquele serviço. E sobre a orientação de carreira, inclusive chegou para a gente uma pergunta, a pergunta do Luan. Vamos vê-la? Meu nome é Luan, eu tenho 22 anos e eu odeio o meu trabalho. Eu chego nele já querendo ir embora, eu não tenho, as coisas que eu faço lá já não me cativam mais. E eu queria saber o que eu posso fazer para mudar isso. Obrigado, Luan, pela sua pergunta. De fato uma questão que envolve a vida de muitas pessoas, né? Você está num trabalho, você não está mais querendo trabalhar, não está mais se sentindo feliz no seu trabalho. E neste caso, o mais indicado para você seria uma orientação de carreira, né? Principalmente uma orientação de carreira individual. Por quê? Ali você vai poder pensar sobre algumas das dimensões importantes para você poder entender o que está acontecendo com você. Por exemplo, nesse trabalho, o que de fato deixa você dessa forma? O que de fato te tira a vontade de trabalhar? É o ambiente de trabalho, é a empresa onde você está, é o que você faz lá? Ou é de fato a questão profissional? Você já percebeu que nessa profissão você não está e não vai conseguir fazer aquilo que você gostaria, que tem a ver com o que você quer para a sua vida, né? Se é por aí, a gente está mais numa dimensão da escolha profissional. Ou pode ser justamente que seja o ambiente de trabalho, né? E que você tenha novas perspectivas num outro local de trabalho sem precisar sair da sua profissão. Ou só uma reorientação dentro daquilo que você já faz. De repente você faz algo que já não é mais o que você quer fazer, você quer novos desafios dentro da sua profissão
então você pode buscar esses novos desafios. E se você é um psicólogo e gostaria de se especializar nessa área de orientação profissional, a USP oferece um curso de especialização gratuito, onde o processo seletivo acontece todo final do ano. E o curso tem duração de 1 ano. Lá você vai ter a possibilidade de aprender essa estratégia clínica, de trabalhar com ela individualmente em grupos, além de toda a teoria que dá base para esse trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu curtir e compartilhe nas suas redes sociais. Ajude-nos a levar essas e outras informações relevantes para mais pessoas. E se você tem algum comentário, não deixe de fazê-lo aqui embaixo. Seu comentário irá nos ajudar a produzir novos conteúdos para a nossa Conversa Psi. Se inscreva no canal e ative as notificações aqui no sininho ao lado do botão de inscrição. Desse modo, você sempre será notificado quando tiver um vídeo novo. Você também pode me seguir no Facebook e no Instagram. Dá uma passadinha lá. Um abraço e até o próximo vídeo.